Eu quero compartilhar com os irmãos o texto que está em Daniel 6. A partir do verso 1. Glória. Glória a Deus. Aleluia. E o texto diz assim: E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu dentre os príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Pai querido, nós já te louvamos por esses momentos na tua presença, por tudo aquilo, ó Deus, que nós já temos presenciado na tua casa, por tudo, ó Deus, que nós sabemos que o Senhor ainda fará nesta noite. E nesta hora pedimos, ó Deus, que a tua vontade, a tua palavra se manifeste no nosso meio. Nós oramos no nome de Jesus. Os irmãos podem sentar. Queridos, esta mensagem é uma mensagem muito conhecida, né, que é de Daniel na Cova dos Leões. Mas até chegar a esse momento da Cova dos Leões, tem muita história para contar. Muita coisa que aconteceu e às vezes passa despercebido para nós. Uma das coisas importantes da gente entender era o momento em que eles viviam. É uma história que toda vez que eu leio o Antigo Testamento, eu comento, o pastor Márcio também fala muito sobre isso, porque às vezes nós fazemos confusão quando nós estamos lendo Reis, quando nós estamos lendo Crônicas, por causa da divisão do reino. Então eu vou comentar rapidamente para os irmãos se situarem. Em Salomão era um reino só. A partir do filho de Salomão, que foi Roboão, o reino rachou. Então o povo de Deus, que era o povo de Israel, se dividiu em 2 povos, que era o povo de Judá e o povo de Israel. E aí a gente vai ver os profetas falando, uma série de coisas acontecendo. O povo de Israel se perde, é tomado pela Assíria, e esse povo desaparece. E eles são aquele povo que vai aparecer lá no Novo Testamento, quando Jesus vai a Samaria falar com a mulher samaritana, porque eles se misturaram a outros povos. A outra parte do reino, que é o povo de Judá, onde permaneceu a linhagem de Davi, é o povo que está agora na Babilônia, porque eles também saíram do caminho do Senhor. Jeremias profetizou, avisou, mas o povo não quis ouvir. Então Nabucodonosor entra lá e os leva cativo para a Babilônia. Só que nesse momento de Daniel já estava em outro reinado, que já era do Medo-Persa. Daniel já estava idoso. Mas se a gente pensar no momento que Daniel sai lá de Jerusalém, no momento que Nabucodonosor entra, que é Daniel 1, e a gente também conhece muito esse texto, que eles não se misturaram com as iguarias do rei, é um texto muito interessante, porque a gente vê o início da caminhada do servo de Deus. Eles eram jovens, eles foram parar na Babilônia, um lugar estranho, um lugar de cultura estranha, de religiosidade estranha, mas eles permaneceram fiéis a Deus. A gente vai ver em todo o capítulo 1, todo o posicionamento de Daniel e de mais 3 amigos dele, Ananias, Misael e Azarias. Inclusive, da outra vez eu preguei, uma dessas vezes aí, na fornalha, e eu comentei isso. E o texto é muito claro, como Daniel se posiciona, e os amigos também, eles têm a bênção de Deus, o Espírito de Deus sobre a vida deles. E eles têm sucesso naquele lugar, mesmo sendo estrangeiros, mesmo sendo cativos. O posicionamento, o testemunho, não esquecer de onde eles eram, fizeram com que eles chegassem aonde eles chegaram. Quando a gente vai ver a história de Ananias, Misael e Azarias lá na fornalha, eles não temem a fornalha, eles temem a Deus, porque eles conheciam a palavra de Deus, eles se mantiveram fiéis. Para eles tomarem aquela posição naquele momento, eles já tinham uma história com Deus, eles já tinham todo um posicionamento. E o caso de Daniel não é diferente.
E nesse momento, especificamente, Daniel está subindo ainda de cargo. Porque o texto começa dizendo, já em outro reinado do Medo-Persa, que Dario constitui 120 presidentes. E dos 3 que controlavam todos estes, Daniel era um deles. E por que Daniel chegou a essa posição? Só porque ele era espiritual? Sim, ele era espiritual. A gente sabe disso. Daniel 1 nos conta isso. Mas Daniel tinha caráter. Aquilo que Daniel fazia, mesmo que para o reino, mesmo que no trabalho dele, era bem feito. Então as pessoas conheciam o Daniel. Tanto Daniel que tinha um Deus que revelava sonhos, tanto Daniel que tinha um Deus que tirava da fornalha de fogo, mas eles também conheciam um Daniel que era um cara sério, que era um homem sério, um homem de caráter, um homem respeitado. Porque o texto diz que Daniel se distinguiu dentre os príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. Irmãos, o mundo reconhecia que em Daniel havia um espírito excelente. E como que esse espírito é excelente reconhecido na nossa vida? Quando nós temos um posicionamento como Daniel teve. O temor dele, o temor de Ananias, de Misael e Azarias era a Deus e não ao homem, porque reinos passam, mas a palavra do Senhor é de eternidade a eternidade. E Daniel já estava em outro reinado, então ele sabia, esse também pode passar. Mas o meu Deus não muda. O Deus de quando eu saí lá de Jerusalém, quando eu era jovem, é o mesmo Deus hoje que eu já sou ancião. Então a segurança de Daniel era em Deus, não era no rei. Não era a posição social que ele estava, não era a situação econômica que ele tinha. A confiança de Daniel era em Deus. Então ele tinha um espírito excelente, visível a todos. Todo mundo identificava isso. O testemunho de Daniel identificava isso. E o texto ainda diz, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. E é assim, irmãos, porque o servo de Deus, ele é diferente. O servo de Deus, ele se destaca. E quem se destaca, leva pedrada. É assim. Porque nós somos diferentes. Nós temos um espírito excelente sobre nós. E o caso de Daniel não era diferente. Quer dizer, desses 125, o rei queria colocar Daniel como chefe daquela gente toda. E o texto é muito claro que diz que eles foram constituídos para que eles estivessem cuidando. Então não era gente ruim, eram pessoas de boa índole, eram pessoas inteligentes, eram pessoas de caráter, porque ele não ia escolher, o rei não ia escolher qualquer tipo de gente para ser presidente, para ser príncipe. Ele escolheu 125 boas pessoas. Mas a partir do momento que Daniel se sobressai, porque ele tem um espírito excelente, aí a opinião deles mudou. Não, a gente não quer ele acima de nós. A gente quer alguém de nós. Porque o mundo nunca vai querer um servo de Deus à frente, porque nós falamos coisas que o povo não gosta de ouvir. Nós temos atitudes e temos posicionamento que o mundo não gosta de ouvir, porque o servo de Deus é diferente e é separado. E isso incomoda, irmão, sempre vai incomodar. Muitas das lutas, das guerras que nós temos são porque nós somos diferentes. Quantos convites você não recebeu e você ficou chateado? Poxa vida, convidaram fulano e não me convidaram, porque você é diferente, porque você não está agradando. E quando nós não estamos agradando, glória a Deus por isso, é sinal que a gente está no caminho certo. Estranha quando a gente está agradando. E Daniel não estava agradando, pelo menos aos colegas de trabalho dele, ele não estava agradando. E aí eles tentam tramar algo contra Daniel. O texto continua dizendo no verso 4 que eles procuram alguma coisa contra Daniel, mas eles não encontram. Porque Daniel tinha um espírito excelente, porque Daniel tinha caráter, porque Daniel dava testemunho do Deus que ele servia. Como é que você acha um problema na vida desse homem para poder trazer um prejuízo profissional para ele? Não conseguiram. Eles não conseguiram. E aí o texto diz o seguinte, que eles entendem no verso 5,
que o único jeito de prejudicar Daniel era tocando na fé dele. E o que o diabo mais faz, irmãos? Ele tenta tocar na nossa fé. Ele tenta trazer para nós desesperança, incredulidade, sentimento de derrota. Porque o único jeito de destruir um servo de Deus é tocando na fé dele. Você pode tocar na saúde, você pode tocar nas finanças, você pode tocar até na família. Que o servo resiste, o servo permanece, mas não pode tocar na fé. Porque quando toca na tua fé, o que te sobra? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e não se veem. É pela fé que nós permanecemos na hora da luta. É pela fé que nós lutamos pela nossa família. É pela fé que nós lutamos pela nossa saúde. É pela fé que nós lutamos pelas nossas finanças, pela nossa vida. Então o que eles fazem? Nós vamos tocar na fé dele. É a única maneira de nós derrubarmos esse camarada. Porque de outro jeito nós não vamos conseguir. Ele não vai roubar, ele não vai mentir, ele não vai matar, ele não vai dar falso testemunho. Então nós vamos tocar na fé dele. E aí é o que eles fazem. Eles tocam na fé de Daniel. Eles chegam diante do rei e eles armam uma situação. Inteligente pra caramba eles, né? Eles chegam diante do rei e fazem o seguinte: rei, faz um edito aí, ó. Cria uma lei que durante 30 dias, irmãos, isso está no verso 7, se eu não me engano, se alguém quiser ir acompanhando ali. Faz uma lei e diz o seguinte para o pessoal: olha, durante 30 dias, qualquer pessoa que fizer petição, que orar a Deus ou a qualquer outro homem, vai ser lançado na cova dos leões. Durante 30 dias, as pessoas só podem pedir a você, rei. Vocês acham que o rei gostou dessa história? Isso é claro! Onde foi parar o ego desse rei? Nossa, 30 dias sendo solicitado. Eu sou uma senhora, um senhor figura do reino. Imagina, todo o povo fazendo fila, batendo na porta. Não preciso pedir ao rei, porque são 30 dias só pedindo ao rei. E aí, irmãos, para e pensa comigo. Era uma situação simples de Daniel se safar. Era só Daniel não orar a Deus. Pelo menos publicamente. Eles iam saber que Daniel não estava cumprindo o edito? Não. Mas o texto nos diz, eu disse para os irmãos que Daniel temia quem? Ao Deus. Aí o texto no verso 10 diz assim: Daniel, pois, soube que a escritura estava assinada. Aí o que ele faz? Ele fica quieto? Não. Porque o servo de Deus, ele não aceita as adversidades quieto. O servo de Deus não para no caminho porque tem adversidade. O servo de Deus não retrocede porque tem adversidade. Mas ele busca quem pode resolver a adversidade. É isso que o servo de Deus faz. E foi o que Daniel fez. Ele entrou na casa dele. Porque o ambiente dele de intimidade com dele era a casa dele. Hoje a diaconisa falou da chuva, nós passamos um perrengue para chegar aqui. Nós pegamos uma chuva na estrada que a gente não enxergava nada. Mas aqueles que conseguiram chegar aqui, por causa dessa chuva, ou sem essa chuva, chegaram porque sabem que aqui na casa do Pai é uma mesa preparada para nós. Porque sabe que o Pai está aqui nos aguardando. Então a gente tem um propósito para estar aqui, a gente vem para casa. Senhor, eu estou com uma luta, eu estou com uma dificuldade, para onde eu vou? Eu vou para a casa do meu Pai, eu vou buscar o meu Pai. Com certeza muitas pessoas não conseguiram chegar aqui por causa da chuva, mas nós que conseguimos, louvamos a Deus por isso, porque estamos tendo acesso a um mover espiritual que muitos não têm. E Daniel fez o quê? Ele foi para casa. Nós temos vindo à casa? Ou nós temos procurado o nosso refúgio em outro lugar? Numa pregação legal do YouTube, né? Tem uma pregação boa lá, né? Que acalenta o nosso coração. Ou a gente está procurando uma palavra de alguém que diz para você: Deus entende. Deus entende. Mas Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Então Deus entende. Pode ter certeza que Ele entende. Mas o que Daniel fez? Ele foi para a casa dele. E aí o texto diz: ora, havia em seu quarto janelas abertas, ele podia ter fechado a janela. Não é tão difícil.
não é? Mas não. Tinha janelas abertas na sua casa, da banda de Jerusalém. E 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Era costume. Ele não foi a orar porque ele teve um problema, não. Era costume de Daniel. Irmãos, em 1 Reis, capítulo 8, em Crônicas também a gente encontra esse texto. A oração de Salomão. Salomão, quando está consagrando o templo, ele ora. E ele ora meio que profetizando, ou profetizando mesmo. E ele vai falando coisas que vão acontecer com o povo de Israel na sequência. E uma das coisas que Salomão fala, nesse capítulo 8, ele diz o seguinte: Senhor, e quando o teu povo for levado cativo, e eles se virarem para este templo, para Jerusalém, e orarem a ti, que o Senhor abra os ouvidos e o Senhor ouça a oração deles. Daniel conhecia essa oração, porque a janela do quarto dele, da casa dele, era aberta para Jerusalém. É o texto que está dizendo. E era para lá que ele orava, porque havia uma profecia que quem orasse naquela direção, o Senhor ouviria aquela oração e o Senhor atenderia aquela oração. E Daniel não só ora com a janela aberta, como ele ajoelha e provavelmente ele fala. Porque esses homens pegam Daniel fazendo isso. Então Daniel não fez nada escondido. Porque a hora que disserem para você que você não consegue ir lá, você prove o contrário. A hora que se levantar uma palavra demoníaca sobre a tua vida, você repreende em nome de Jesus, porque você tem um Pai que ouve e que atende a tua oração. É assim que o servo de Deus faz. Ele chegou diante de Deus, eu não sei qual foi a oração de Daniel. Mas Ananias, Misael e Azarias dizem lá no capítulo 3, quando Nabucodonosor vira para eles e fala assim: ô rapaz, eu acabo com a vida de vocês. O que foi que eles responderam? Ô Nabucodonosor, eu não sei a teu respeito. Se Deus quiser me preservar, Ele preserva também. Se Ele não quiser, amanhã eu estou na eternidade com Ele. Estou preocupado contigo não. Eu estou preocupado em cumprir a vontade de Deus sobre a minha vida. E eles foram para a fornalha. Mas eles foram pensando em Deus, não pensando em Nabucodonosor, não pensando no reino, no que eles estavam perdendo, mas no que eles estavam ganhando, que a eternidade de Deus é a maior herança que nós temos nessa vida. Daniel também conhecia essa história, os amigos dele contaram para ele. Nós estivemos lá, Daniel, pertinho do fogo. Estava assim, até bem quentinho. Mas nós lá dentro não sentimos nada, porque o próprio Jesus andou com a gente. Aquela fornalha que era a luta virou festa, Daniel. Daniel é mesmo. Foi assim que aconteceu. E Daniel agora está numa situação de prova, numa situação de fogo, não de fornalha, mas numa situação de decreto de morte sobre a vida dele. Porque eles vão lá, pegam Daniel e levam diante do rei. Rei, mas você não falou que não podia pedir outra pessoa, outro Deus? Pois é, Daniel estava lá, como ele faz sempre, né? Orando para o Deus dele. Como ele faz sempre. Porque essa é a rotina do servo de Deus. Orar incessantemente. Orar o tempo todo. Independente de quantas horas no dia você ajoelha para falar com Deus, nós temos o privilégio de falar com Deus o tempo todo. Eu conversava esses dias com uma colega lá da escola sobre religião e dizendo para ela que quantas religiões as pessoas precisam de uma madrugada inteira de ritual para que aquele Deus estranho que não pode fazer nada por ela se manifeste. Nós não precisamos de rituais. A gente só precisa de um coração disposto a ouvir a voz de Deus. Você ora deitado, você ora sentado, você ora andando, você ora dentro do ônibus, você ora tomando banho. Eu oro dirigindo, voltando para casa, glorificando a Deus, que é mais um dia vencido. Nós não precisamos de rituais. Nós precisamos de congregar, nós precisamos de ter tudo em comum. Mas o Senhor nos ouve a qualquer momento. E Daniel sabia disso. E aí, Daniel é levado para a cova dos leões. Irmãos, o rei gostava de Daniel.
Mesmo que o texto não contasse o restante aqui da atitude do rei, a gente percebe porque o rei tinha no seu coração colocar Daniel, lá no início do texto, lá no verso 3, acima de todos os outros. Então o rei reconhecia o caráter, reconhecia quem era Daniel. Olha, ele não é qualquer um não, esse cara é diferente. Irmãos, quando o reinado medo-persa invade a Babilônia, no reinado de Belsazar, Daniel estava na festa porque ele estava lendo a escrita na parede. Eles matam o rei Belsazar e não matam Daniel. Por que não mataram Daniel? Porque só morre quando for vontade de Deus. Deus preservou a vida de Daniel porque tinha mais uma história para contar através da vida de Daniel. E a história está aqui. Tinha muita coisa para Daniel fazer ainda. E aí a história está aqui sendo contada. E o rei não gostou, ele tentou fazer alguma coisa, mas não pôde fazer. E ele vai e leva Daniel para a cova dos leões. Mas tem umas falas interessantes, verso 20. Não, verso 20 já é depois que ele está lá. É verso 16. O rei diz para ele o seguinte: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Um ímpio declarou sobre a vida de Daniel a vitória sobre a vida de Daniel. Porque ele conhecia, pelo menos a fama desse Deus, esse homem conhecia. E Daniel entrou naquela cova, irmãos, confiando em Deus, que a vida dele estava nas mãos de Deus. O texto diz que eles colocaram uma pedra e fecharam. Hoje eu estava ouvindo uma pastora falando sobre isso, pastora Raquel, Eliana Raquel, acho que é isso. Aí ela perguntou ao pessoal assim: quem tem medo de barata voadora? Eu não tenho medo de barata, mas eu tenho nojo. E aí ela estava contando que chegam pessoas para ela e dizem que pulam janela por causa de barata voadora. Eu acho que eu não faço isso não, porque eu não nasci para pular. Mas eu tenho nojo. Mas a minha mãe tem pavor. A minha mãe tem aquele negócio de espirrar. Ela mira, a barata tá lá. Ela espirra ele todo e a barata dá um sorrisinho e vai embora. Porque não dá conta. E aí ela falou o seguinte: imagina o que você faz num lugar com um leão. Não tinha para onde correr. Botaram uma pedra. Estava fechado. Mas é na hora que colocam a pedra, é na hora que você não tem mais recurso, é na hora que você não tem mais para onde correr, é que Deus vai atuar sobre a tua vida. Porque até colocar pedra, Daniel podia fazer alguma coisa. Mas agora que botou a pedra, meus irmãos, é só Deus. Qual é a pedra que botaram na tua vida? Qual é a pedra que estão dizendo que vão botar? Deixa eu botar. Porque Deus não colocou a pedra. Quem colocou foi o homem. Mas Deus entrou aonde estava fechado com a pedra e livrou o servo dele da morte. E é isso que nós vivemos, a experiência. Porque é na luta que nós vivemos na experiência. É na luta que nós saímos mais fortes. E lá dentro da cova, irmãos, imagina, tenta imaginar esse lugar. Um lugar escuro, um lugar úmido, um lugar fétido. Porque o que tinha lá era resto de gente. Esses leões famintos, porque eles ficavam sem comida para estraçalhar as pessoas que caíam lá. Esse era o ambiente onde Daniel estava. Provavelmente Daniel não conseguia nem ver quem estava próximo dele. Mas quando amanhece, a palavra de Daniel nos dá para imaginar mais ou menos o que aconteceu lá dentro. Porque o rei vai até o lugar, a gente encontra isso no verso 20, e o rei pergunta assim: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? O texto não diz que o rei olhou o que estava lá dentro, ele gritou lá de fora, porque a visão não devia de ser agradável. Viu a pessoa que ele admirava, quem ele tinha constituído, despedaçado por leão. Então ele pergunta. E aí Daniel responde a ele no 22. Gente, olha que bênção. Qual é o testemunho que você tem dado daquilo que Deus tem feito na tua vida? Esse é o testemunho de Daniel. Verso 22. O meu Deus, só tem Deus, só pode dizer o meu Deus, quem foi resgatado por ele.
quem tem um pai, quem tem uma nova identidade. Daniel sabia quem era o Deus dele, porque ele era fiel a esse Deus. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em minha inocência diante dele, de Deus, e também contra ti, rei, não tenho cometido delito nenhum. Daniel viu isso. De alguma forma, uma luz entrou naquele lugar. E Daniel viu o anjo de Deus fechar a boca do leão. Irmãos, o leão não deixou de comer Daniel porque ele não queria, não. Ele foi impedido de destruir a vida de Daniel, porque Deus estava naquela situação. Isso é sobrenatural. A gente tem que parar de viver só no natural, porque crente é sobrenatural. Nós precisamos viver o sobrenatural de Deus em nós. Porque qual a história que Daniel ia falar? Eu guerreei com o leão, eu segurei a cabeça dele, eu virei um Sansão? Não! Não foi nada disso que aconteceu, não. O anjo fechou a boca dos leões. E os leões jejuaram. Eu já ouvi isso. O pessoal pregando sobre isso. E não puderam matar Daniel. E ele foi preservado. E sabe o que é interessante? Que Daniel pode ter entrado naquele lugar pensando que era o fim. Não sei se ele pensou. Mas aquela galera dos 124 é o fim dele. Só que, irmãos, era só o início. Porque quando você vai ler o restante dos capítulos de Daniel, do 7 em diante, é cada revelação, é cada momento com Deus, é cada profecia escatológica, que Daniel é conhecido como o Apocalipse do Velho Testamento. Porque foi o início de um novo ministério, foi o início de uma nova vida com Deus, porque ele venceu a luta, ele passou pela prova e ele teve vitória em Deus. A vida dele também mudou, porque ele se permitiu viver o processo. Ele podia ter impedido o processo? Podia. Ele podia não ter orado. Ele podia ter orado escondido. Ele podia ter orado no coração. Mas ele se permitiu passar pelo processo. O texto diz, irmãos, que o rei mandou jogar na fornalha, na cova, os homens que fizeram isso e suas famílias. Isso está no 24. E o texto diz que eles foram destroçados. Quando a gente fala em ossos na Bíblia, a gente fala de estrutura. O Senhor destrói aquela estrutura que estava tentando derrubar o servo dele. E o Senhor destrói toda a estrutura, toda a investida que vem contra o servo dele. Mas é contra o servo dele. Para isso nós precisamos ser servos, nós precisamos ser separados, nós precisamos ser escolhidos e fiéis. E aí o texto encerra dizendo que no 28, primeiro diz ainda que Dario escreveu um edito no 25, falando desse Deus. No 26 diz Dario falando: da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Vocês lembram que Nabucodonosor fez a mesma coisa? O Deus verdadeiro é o Deus de Ananias, Misael e Azarias. Porque a preservação da vida de Daniel tinha uma sequência de coisas pela frente. Mas a principal delas era o testemunho. Porque a preservação da nossa vida, da nossa integridade, da nossa identidade em Cristo, é o testemunho que nós damos fora daqui. E aí, a menina recebeu a benção. E aí o 28 diz assim: este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Ele reinou porque era inteligente? Ele reinou porque fazia um bom trabalho? Ele reinou porque tinha caráter? Sim. Ele prosperou, ele reinou não. Ele prosperou porque nele tinha um espírito excelente. E por causa desse espírito excelente, Daniel era fiel ao Deus que ele servia. Daniel não temeu as pessoas que estavam contra ele. Daniel não temeu as circunstâncias. Mas Daniel creu no Deus
que ele servia. Irmãos, a cova é um lugar que qualquer um de nós podemos entrar, podemos estar, mas não é um lugar para nós ficarmos. Ele é só passagem. O lugar para nós ficarmos é reinando com Cristo. Esse é o lugar que Deus tem para nós. João 14, 1, 2, 3. Leram isso hoje lá, né, no culto de crianças. Eu vou para o meu Pai e vou preparar-vos morada. Porque quando eu estiver, para onde eu estiver, para que onde eu estiver estejais vós também. O lugar que nós temos é reinando ao lado de Cristo. Essa é a nossa promessa. Agora, fogueira, forno, fornalha ardente, cova, é passagem. Aonde você está nesse momento? Você está em algum momento da tua vida que você acha que não tem jeito? Esse é o momento que Deus vai operar. É nessa hora que você acha que não tem mais jeito, que as pessoas dizem para você, desista. É nesta hora que Deus vai pegar na tua mão e vai fazer um milagre na tua vida. Que Deus vai mudar a tua história. E você vai poder declarar, como Daniel declarou, o meu Deus me livrou. E o mundo vai poder dizer a teu respeito, ele tem um espírito excelente, por isso ele é próspero por onde ele passa. Que Deus abençoe a vida de vocês.